Após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, o Dr. Simão Bacamarte retorna à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar ainda mais à sua profissão. Após um tempo na cidade, casa-se com a já viúva Dona Evarista, uma mulher por volta dos 25 anos e que não era nem bonita e nem simpática. O médico a escolheu por julgá-la capaz de gerar bons filhos, mas ela acaba não tendo nenhum sequer. Certo dia, o Dr. Bacamarte resolve se dedicar aos estudos da psiquiatria e constrói na cidade um manicômio chamado Casa Verde, para abrigar todos os loucos da cidade e região. Em pouco tempo, o local fica cheio e ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho. No começo, os internos eram realmente casos de loucura e a internação era aceita pela sociedade. Mas em certo momento, o Dr. Bacamarte passou a enxergar loucura em todos e a internar pessoas que causavam espanto. A primeira delas foi o Costa, um homem que perdeu toda a sua herança emprestando dinheiro para os outros, mas não conseguia cobrar seus devedores. A partir daí, diversas outras pessoas serão internadas pelo alienista. Enquanto as internações vão se sucedendo, e deixando a população da cidade alarmada, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito deprimida pela falta de atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhara do Dr. Bacamarte uma viagem para conhecer o Rio. Todos na cidade viam na volta de Dona Evarista a solução para as inesperadas internações feitas pelo alienista. Porém, mesmo após ela retornar à cidade, o Dr. Bacamarte continuou agindo da mesma forma. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso e o barbeiro Porfírio, que há muito almejava ingressar na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que o alienista pediu para não receber mais pelos internos, a ideia de que as inúmeras reclusões não eram movidas por interesses econômicos corruptos, o movimento se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição em chegar ao poder, consegue amar a revolta dos canjicas. O barbeiro era conhecido por canjica. A população se move até a casa do Dr. Bacamarte para protestar, mas é recebida por ele de forma muito equilibrada e racional. Por um momento, parecia que a fúria do povo havia sido controlada, mas a população se revolta novamente quando o alienista lhes dá as costas e volta a seus estudos. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltos, e Porfírio se vê em uma posição poderosa como líder da revolução. Resolve então dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destruí-la. Agora com plenos poderes, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, mas ao invés de despedi-lo, junta-se a ele, e assim as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados. Outro barbeiro, o João Pina, levanta-se contra, e arma uma confusão tão grande que Porfírio é deposto. Mas a história se repete e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam de forma acelerada, e até Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir por não conseguir decidir uma roupa que usaria numa festa. Por fim, a cidade encontrava-se com 75% de sua população internada na Casa Verde. O alienista, percebendo que sua teoria estava errada, resolve libertar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentava desvios de personalidade e não seguia um padrão, então o louco era aquele que mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Baseando-se nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade, e o primeiro deles é o vereador Galvão. Ele havia proposto na Câmara uma lei que impedia os vereadores de serem internados. Assim, as internações continuaram na cidade. Outras pessoas, porém, são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Após algum tempo, o Dr. Simão Bacamarte percebe que sua teoria mais uma vez está incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista concluiu ser o único anormal e decide se trancar sozinho na Casa Verde para o resto de sua vida. O Grande Hotel é um hotel situado no Parque do Barreiro, na cidade de Araxá. Sua construção foi iniciada em 1938 e sua inauguração ocorreu em 1944, pelo presidente da época Getúlio Vargas.
O hotel foi construído para que a elite brasileira pudesse desfrutar do conforto oferecido. Ao longo dos anos, o Grande Hotel ficou conhecido por sua grandiosidade e por sua beleza arquitetônica, e dessa forma foi alvo de visitas de diversas pessoas. Porém, a estadia no local continuou com preços elevados, direcionados para a alta sociedade.